Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje nós teremos a nossa última aula aí do primeiro bimestre, tá bem? Onde nós iremos finalizar aí a terceira unidade da primeira apostila. Essa terceira unidade, galera, nós vamos falar especificamente sobre os climas que existem no Brasil. Já que nós estamos falando especificamente do Brasil, nós vamos falar dos climas que existem no território brasileiro. Aí na página 41, galera, eu coloquei na página 41 da apostila, porque ela é uma página que vai nos auxiliar muito, tá bem? No canto direito, nesse mapinha colorido que nós temos aí, nós temos a descrição de todos os climas que existem no Brasil. Olha aqui pela legenda, olha. O clima equatorial semiúmido, o clima equatorial úmido, tropical semiárido, subtropical, tropical e tropical de altitude. Eu vou esclarecer para vocês o que cada um significa. Vamos lá, galera. Começando pelo clima equatorial úmido. Vamos lá. É um clima que persiste na região amazônica, tá bem, galera? O clima equatorial úmido é marcado justamente por apresentar eu vou falar para vocês as principais características de cada clima, pois é assim que nós conseguimos diferenciar um clima do outro, tá bem? Então, esse clima, o clima equatorial úmido, ele é marcado por justamente apresentar elevadas temperaturas ao longo do ano, bem também como a grande quantidade de chuvas. Ou seja, pessoal, o clima equatorial úmido, ele apresenta uma elevada temperatura ao longo do ano, ou seja, uma média alta de temperatura e também uma grande quantidade de chuvas. Beleza? Já o clima equatorial semiúmido, ele tem as mesmas características em relação à temperatura. Beleza? Ou seja, também apresenta uma média de temperatura elevada. Porém, o que diferencia ele do equatorial úmido é justamente uma menor quantidade de chuva. Ele apresenta as mesmas características do clima equatorial úmido, mas apresenta uma menor quantidade de chuva, ele é menos chuvoso. Beleza? Ou seja, as principais características do clima equatorial úmido e semiúmido já foi uma elevada temperatura ao longo do ano, pouca variação nessa temperatura, certo? E o clima equatorial úmido apresentando uma grande quantidade de chuva e o semiúmido uma menor quantidade de chuva, um menor índice pluviométrico. Beleza, galera? Prosseguindo, nós teremos o clima tropical, que está presente aí na nossa página, deixa eu verificar para vocês, 42. Beleza? O clima tropical, galera, bem simples, é o clima existente no Rio de Janeiro. As principais características dele são as temperaturas médias, tá bem? Médias elevadas ao longo do ano, por cerca de 25, 28 graus, tá bem? 30 graus Celsius. Ela varia, tem essa variação, mas são temperaturas consideradas elevadas, tá bem? E as ocorrências de chuvas, as chuvas não são tão bem distribuídas. Elas não são, digamos, presentes de forma igualitária ao longo do ano. No inverno, há uma diferença na sua distribuição ao longo do ano. No inverno, nós temos uma pouca quantidade de chuva no clima tropical. Já no verão, nós temos uma grande quantidade de chuva. O Rio de Janeiro é um grande exemplo. Nós temos uma elevada temperatura, conforme no clima tropical, certo? Como média. E também no verão nós temos um grande nível pluviométrico, certo? Sempre no final da tarde, aquela pancada de chuva. Isso faz com que exista uma grande quantidade de chuva, na estação do verão. Já no inverno, nós temos uma temperatura um pouquinho mais amena, certo? Porém, uma menor quantidade de chuvas ao longo desse período. Beleza? Vamos lá, pessoal. O próximo clima em questão, nós vamos falar do clima tropical de altitude. Vamos lá, clima tropical de altitude. O que diferencia o tropical para o tropical de altitude? Justamente a condição do relevo daquela localidade. O clima tropical, conforme eu expliquei para vocês, apresenta uma elevada temperatura ao longo do ano, estações como o verão apresentando um grande nível pluviométrico e o inverno um baixo nível pluviométrico, beleza? Mas a diferença deles está, por exemplo, na altitude. O clima tropical de altitude
se dá em áreas que podem ultrapassar os 1.000 metros de altitude. Isso faz o quê? Faz com que a temperatura dessa localidade seja menor do que em comparação às do clima tropical, certo? Ou seja, o que diferencia realmente uma região da outra é justamente a altitude, tá bem? Beleza, galera. Agora nós temos o tropical semiárido. O clima tropical semiárido ele é caracterizado justamente pela escassez e pela irregularidade da chuva. Ou seja, ele apresenta uma pouca quantidade de chuva e uma chuva, de fato, onde nós não temos uma regularidade. Ela pode cair amanhã, pode cair daqui a 3 meses, enfim, ela não apresenta uma regularidade ao longo do ano, certinho? Nós temos temperaturas médias de 27 graus, mais ou menos, nesse clima semiárido, beleza? E é também, aqui no Brasil, esse clima existe justamente no Nordeste brasileiro, tá bem? Justamente no sertão nordestino, onde ocorrem as secas, devido justamente a essa falta, a essa escassez e essa irregularidade de chuva ao longo do ano. Beleza, galera? E para finalizar, nós temos o clima subtropical. E o clima subtropical ele existe no sul do nosso país. Beleza, pessoal? É como se fosse uma transição do clima tropical para o clima temperado. Tá bem? Ele possui uma temperatura mais amena, conforme nós podemos perceber no sul do país, cerca de 18 graus Celsius. Beleza? Além de apresentar estações bem definidas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. O que isso quer dizer? Ele apresenta um verão, de fato, quente, um inverno bem mais frio, podendo ocorrer até mesmo geadas, até queda de neve, como nós já vimos no sul do país, certinho? Ou seja, apresenta um verão quente, um inverno frio, traduzindo estações bem definidas e também uma regularidade de chuvas ao longo do ano, distribuídas de forma igualitária. Ou seja, no verão chove bem, no outono chove também com a mesma regularidade, no inverno também. Ou seja, as chuvas elas não ficam focadas apenas em uma estação específica, e sim ela é bem distribuída ao longo do ano. Tá bem, pessoal? Para que vocês tenham um esclarecimento melhor, isso tudo está presente tanto na página 40 deixa eu ver para vocês, 41, 42, 43 e 44 da apostilinha de vocês. Beleza? Qualquer dúvida é só falar comigo. Um abraço.